Boa noite a todos os presentes. Boa noite aos nossos companheiros queridos que nos acompanham pela internet. E que sejamos todos mais uma vez muito bem-vindos a essa casa de luz, né? A esse pronto-socorro espiritual, né, de Jesus, que está sempre aqui de portas abertas, né, a nos receber sempre com muito amor, com muito carinho, né? E que possamos nessa noite, mais uma vez, né, ir nos tranquilizando e nos desligando, né, das nossas preocupações do dia a dia, dos nossos problemas que sempre nos acompanham, né? Porque dessa forma nós vamos estar mais receptivos, né? Vamos estar mais ligados a essas energias, à espiritualidade, e vamos dessa forma receber melhor todo o amparo, né? Todo esse conhecimento, né? Tudo aquilo que viemos buscar, né? Nessa noite, né? E vamos assim agradecendo a Jesus, a Deus, nosso Pai de amor, essa oportunidade. E vamos lembrando sempre que a nossa casa tem atividade todos os dias, né? A nossa casa começa com as atividades no domingo, às 10 da manhã, nós temos palestra. E nós temos agora também a mocidade, né? A mocidade do caminho já está, né? Começou já está atendendo todos os domingos às 10 horas da manhã. Então, todos os jovens, né? Quem já participou da mocidade, né? Quem teve essa, vamos dizer assim, essa oportunidade, né, sabe o quanto é importante, né, e o quanto é a alegria, né, de participar, né. Então aqueles que tiverem, né, aí tragam seus filhos, né, convidem, né, quem quiser vir participar da mocidade aos domingos, né. E lembrando que a nossa casa, né, tem atividade todos os dias, e na sexta-feira nós temos um trabalho voltado às dependências, né. Muitas vezes quando nós falamos de dependência, imaginamos droga, álcool, né? Mas muitas vezes nós esquecemos do tabaco, esquecemos do alimento. Então, na verdade, muitos de nós, né, temos algum tipo de dependência, né? Então, nós temos a palestra na sexta-feira, nós temos os passes, tem os grupos, né, os familiares, o grupo daquelas pessoas que têm algum tipo de dependência, né? Então, aqueles que, né, tiverem, né, por necessidade de estar participando, que venham, né, ou que convidem algum familiar, né, algum amigo que seja, né, e mesmo que a pessoa não puder vir, né, que venham os familiares, né, porque existe o passo à distância na sexta-feira e essa pessoa, né, vai estar recebendo, né, todo esse amparo, né. E nós temos aqui na nossa casa o atendimento fraterno, né. O que é o atendimento fraterno? Todos nós temos a necessidade de uma orientação, de conversar com alguém, né? Então nós temos aqui na casa sempre alguém, né, ali no plantão, né, um local reservado, sempre ali com o coração aberto para nos ouvir, para nos orientar, né? Então o atendimento fraterno, ele acontece sempre antes das palestras, né? Uns 30 minutos antes, né? Então quem às vezes todos nós passamos por alguma dificuldade, né? Afinal de contas, estamos aqui no planeta de provas e expiações. Então, nós temos o atendimento fraterno, né? Sempre que precisarmos conversar, ou desabafar, ou de uma orientação, sempre tem alguém meia hora antes aqui do atendimento, né? Das palestras, para nos atender, né? E lembrando sempre que a nossa casa tem os trabalhos da área social, né? Nós temos o lanche, que é entregue todos os sábados aos moradores de rua, né? É um trabalho muito gostoso, né? É um trabalho assim que a gente acaba assim uma confraternização entre os trabalhadores aqui do grupo e também entre lá na rua, né? Com os moradores de rua, né? Porque muitas vezes eles não precisam realmente do pão, precisam do pão sim no primeiro plano, né? Mas muitas vezes nós esquecemos que levar um abraço, né? Levar um sorriso, né, ou simplesmente estarmos lá, né, é algo muito importante para eles, né? Eles se acham importante com a nossa presença lá. Então, todos os sábados, às 5 da tarde, né, o pessoal se reúne aqui na casa. Quem quiser participar, que seja muito bem-vindo, né? Não precisa trazer nada, venha simplesmente, né, participar do trabalho, né? E também lembrando das nossas cestas básicas, né? Nossa casa agora está atendendo 80 famílias. Né? Isso graças a nós, né? Que nós somos, né, a casa do caminho, né? Somos nós os responsáveis por esse alimento.
Então a casa agradece sempre, né, todos aqueles que trazem os alimentos, que participam, né, já desse trabalho social. E aquelas pessoas que querem se engajar, né, venham participar, né? Esse mês, para o próximo mês de junho, nós estamos precisando de leite em pó, arroz, de óleo, biscoitos e açúcar, né? Então, todos aqueles que quiserem estar participando, né, a casa agradece, e as famílias carentes, né, que momentaneamente estão precisando desse alimento, agradecem muito mais, né, por esse alimento. Nós temos no primeiro e no terceiro domingo de cada mês, aqui o trabalho feito para gestantes, né? Todas aquelas futuras mamães, né? Vamos dizer, as mamães de primeira viagem, né? Que necessitam de uma orientação, né? Com o bebê, né? Os cuidados com os filhos. Né? Então, esse trabalho, né, que é feito no primeiro e no terceiro domingo do mês, é voltado justamente para isso, né? Para uma orientação que às vezes imaginamos que é coisa simples, mas na verdade sabemos que é algo muito complexo. Então, todos aqueles que conhecerem, né, alguém, uma mãe que estiver gestante aí pela primeira vez, que quiser, né, vir buscar um pouco de conhecimento aí, né, de como tá, né, cuidando do bebê, né, e também durante a gestação, né, que venham participar, né, o primeiro e o terceiro domingo de cada mês, das 9 às 11 da manhã. Basta chegar aqui, tá, Socorro, a equipe dela aqui, o pessoal, sempre, né, com um sorriso aqui, nos atendendo. E para finalizar aqui os nossos recadinhos, nós pedimos a todos, né, que não deixem de conhecer o livro Mirabelle, que foi o primeiro livro, né, editado pela Casa do Caminho. Esse livro também é voltado para ajudar as obras sociais da nossa casa, né? E é um trabalho muito importante que fala sobre o médium Mirabelle, que foi, sem dúvida nenhuma, aí, um dos maiores médiums, ou talvez o maior, né, de efeitos físicos que tivemos aqui no Brasil, e também um dos maiores do mundo, podemos dizer assim, né? Bom, finalizado aqui os nossos recadinhos, vamos nesse momento então nos recolhermos. E vamos assim agradecendo mais uma vez o nosso Pai de amor, pela oportunidade de estarmos reencarnados nessa escola tão maravilhosa que é o planeta Terra. E vamos agradecendo a oportunidade de estarmos mais uma vez presente nessa casa maravilhosa, na busca do conhecimento, em busca de paz, em busca de equilíbrio, para que possamos assim nos reabastecermos dessas energias salutares, benéficas, para que possamos continuar sempre caminhando na nossa jornada evolutiva. Rendamos graças a todos os trabalhadores queridos do plano maior, que mais uma vez nessa noite, com muito amor, com muita boa vontade, prepararam esse ambiente e aqui nos receberam e continuam nos recebendo nesse momento, de braços abertos, nos amparando, nos auxiliando, segundo as necessidades de cada um de nós. E que possamos nessa noite estarmos com os nossos corações abertos para podermos reter em nossas mentes, em nossos corações, tudo aquilo que nos falar mais alto ao nosso ser, para que possamos assim, colocando em prática um pouquinho do Evangelho de Jesus a cada dia, para que possamos sair dessa escola maravilhosa um pouco melhor do que quando aqui chegamos. E assim, em nome de Jesus,
da espiritualidade amiga que nos acompanham, nós damos por iniciado as nossas atividades dessa noite. Que assim seja, e graças a Deus. Quem vai conversar um pouquinho com nós hoje é o nosso companheiro Semir. Vai falar aqui da necessidade de ser equilibrado. Seja bem-vindo. Obrigado e boa noite a todos. Como foi dito aqui, o tema nosso de hoje é a necessidade de ser equilibrado, é a necessidade do equilíbrio. E esse texto foi extraído do livro Todos Precisam de Paz na Alma, né? Equilíbrio. Quando pensamos em equilíbrio, a mim me vem imediatamente alguma coisa que eu normalmente costumo pregar praticamente em todas as oportunidades que tenho. É uma famosa frase latina que diz in mezzo virtus, ou seja, a virtude está no meio. E é uma frase fantástica que cabe praticamente em quase tudo, em todas as nossas atividades. A virtude está sempre no meio. Por quê? Porque quando descambamos para um lado ou descambamos para outro lado, ou seja, quando optamos pelos extremos, via de regra, acabamos quase sempre nos desequilibrando. Os extremos nos desequilibram. Por quê? Porque nos extremos, normalmente, nós acabamos não vendo ou não enxergando com clareza a realidade que nos cerca. Nos extremos, nós criamos certezas absolutas, muitas vezes, que nem sempre devem ser tão absolutas assim, e que acabam ou nos desviando do caminho, ou obnubilando a nossa visão das coisas, distorcendo a nossa visão das coisas. Nós passamos a enxergar as coisas por um determinado ângulo, e só por esse único e determinado ângulo que nos impede enxergar de forma mais ampla e mais clara a realidade à nossa volta. E é aí que vem o desequilíbrio. E é aí que entra o desequilíbrio. E eu acredito que é exatamente isso que está sendo dito no texto, aqui, quando ele afirma, logo no início, logo na abertura, um dos grandíssimos desafios enfrentados pelo ser humano é, sem sombra de dúvida, a conquista do equilíbrio em tudo que participe. É por demais complicado fazer o ajustamento do lado racional com o lado sentimental da vida, de modo a não se deixar levar por nenhuma forma de desajustamento. Então ele fala do equilíbrio entre o racional e o emocional, o sentimental ou emocional, para não ser levado. E nós, via de regras, somos levados pelo emocional. E ninguém sabe isso, ninguém conhece isso melhor do que um bom marqueteiro. Um bom marqueteiro sabe isso como ninguém. A propaganda que nós vemos na televisão nada mais é do que isso. Não existe propaganda racional. Toda propaganda é emocional. Por quê? Porque é pela emoção que ele vai te agarrar e vai te convencer. O convencimento é feito pela emoção, não pela razão. Tá? Se for pela razão, você vai parar, vai pensar melhor aqui e ali, vai chegar a conclusões, vai tirar conclusões, né, e vai procurar fazer o que é mais acertado. No emocional e na emoção,
Você não pensa o que é ou o que não é acertado, se é ou se deixa de ser o acertado. Você simplesmente se deixa levar, se deixa induzir pelo seu emocional. E é aí que essa mesma marketagem nos leva a um outro desequilíbrio, que é um desequilíbrio muito comum, muito normal e muito natural nos dias de hoje, em praticamente quase todas as pessoas, que é o consumismo. Exagerado às vezes, e às vezes muito exagerado. Tá? Consumir hoje é uma tentação tremenda, terrível. Né? Nós estamos o tempo todo sendo tentados a consumir. Todo o tempo. E toda vez que se fala em consumo exagerado, eu me lembro de uma historinha. Uma historinha que aconteceu de fato. Tá? E que virou até piada. Aconteceu no seio da minha família. Entre pessoas, entre familiares. E até hoje ela é lembrada quase como uma piada. Tá? O casal pretendia fazer não sei o que, exatamente que prato, né? E descobriu que estavam faltando as azeitonas. E sem as azeitonas, eles não podiam preparar o prato. E agora, o que fazer? Vamos ao supermercado comprar azeitonas. Vamos, foram ao supermercado para comprar as azeitonas. E saíram do supermercado com 2 carrinhos lotados. Chegaram em casa, abriram, desempacotaram, guardaram e descobriram o quê? Esqueceram as azeitonas. Isso é o que eu chamo de o suprassumo do consumismo. É o suprassumo do consumismo. Não resistiram ao que estava nas prateleiras. É um desequilíbrio? Evidentemente é um desequilíbrio. O mais correto talvez fosse sair de lá com uma latinha de azeitona. E talvez até das menores, se fosse suficiente, se não precisasse mais do que aquilo. Mas foram 2 carrinhos lotados. Esqueceram a azeitona. Isso é o suprassumo do consumismo e é um evidente desequilíbrio. Um evidente desequilíbrio. E isso acontece no supermercado, nos templos do consumismo. Alguém sabe quais são os templos do consumismo? Shopping center. É o templo do consumismo. Tá? Tem gente que adora ir ao shopping center para detonar o cartão de crédito. Chegar lá, aquelas vitrinas maravilhosas, todas cheias de coisa, né? E é um tal de leva um monte de coisa que você não precisa. É um tal de levar um monte de coisa que você não precisa para casa, né? E fazer um monte de dívida que depois você não sabe como vai fazer para pagar. Tá? Mas tudo nos leva a isso. Tudo nos conduz a isso. Tá? Nós estamos cercados o tempo todo de estímulos e estímulos e estímulos para nos levar a esse ponto de desequilíbrio. Tá? Poucas são as pessoas, acredito eu, que conseguem realmente escapar totalmente dessa tentação. A maioria, em maior ou menor grau, mas eu acho que a maioria acaba sucumbindo mesmo. Tá? A maioria acaba. Então nós temos que ficar muito atentos, ter muito cuidado com isso, porque realmente nós estamos sendo tentados o tempo todo. E aqui no texto também se fala a respeito. Quer ver? Aqui. Digna de aplauso é a posição de quem sabe ser ponderado nos compromissos domésticos, sem desenvolver hábitos que de irrefletido consumismo
de quem eleva o braço somente até onde pode alcançar. Comprometa-se com endividamento que possa pagar no tempo certo, tudo realizando sem ser perdulário nem onzenário ou agiota. Né? Nem de mais, nem de menos. Recentemente eu tive quase um entrevero com um amigo, colega de trabalho, que veio me perguntar o que eu achava de uma coleção de livros que ele estava pretendendo comprar, e caros, nada baratos, livros caros, e que eu achava que ele estava enviando um e-mail, um contato com a livraria ou a editora, etc., para adquirir o livro. E eu, já sabedor da situação em que ele se encontrava, que não era fácil, eu já sabia que ele estava numa situação difícil, perguntei a queima-roupa: escuta, mas você tem dinheiro para comprar esses livros? Ele virou para mim e respondeu: não, mas eu vou comprar a prazo. Eu não disse nada, mas pensei comigo: mas vai ter que pagar. É a prazo, mas vai ter que pagar. E já está em uma situação difícil. No cartão, exatamente, no cartão, bendito cartão, é o desequilíbrio emocional que a gente não pensa, não reflete. Tá certo? Esses livros provavelmente vão parar numa estante e vão ficar lá, à mostra, exibição. E essa dívida para pagar não vai ser fácil. Não agimos por impulso. É isso que nos leva ao desequilíbrio. Agimos por impulso. E hoje nós estamos sendo tentados enormemente o tempo todo a agir por impulso. Sem pensar, sem raciocinar e sem refletir. O tempo todo estão nos agarrando, como se diz, pelo estômago. Né? Por aqui. E não por aqui. E aqui a gente esquece de usar. Começam a agarrar por aqui, a gente esquece de usar o que está aqui em cima. Vamos ver mais um trechinho muito interessante. Muito importante é que a pessoa aprenda a sorrir quando o tempo for para riso, que aprenda a chorar quando o quadro for de lágrima, que consiga trabalhar pensando no trabalho e que possa se dedicar ao lazer no momento próprio do lazer. Caso venha a misturar as situações descompensadamente, perdendo-se naquilo que pretendia realizar, isso será forte indício de desequilíbrio. Há um momento de rir. Às vezes há momentos de chorar também. Né? De se sentir, não sei se podia dizer magoado, porque a mágoa também não é um sentimento muito positivo, tá? Mas como nem tudo é mar de rosas na nossa vida, a gente pode até, algumas vezes, talvez se descompensar um pouco por alguma coisa que nos desagrade, mas tudo tem o seu momento. O que eles estão nos dizendo é o seguinte: não podemos exagerar, não podemos levar ao extremo. Tá? Muitas vezes, uma pequena mágoa, um pequeno desencanto, né, que sempre acontece nas nossas vidas, porque, como eu acabei de dizer, não é um mar de rosas. Tá? Nós acabamos esticando isso. Né? Nós esticamos. E carregamos conosco uma dor desnecessária, que poderia muito bem ter sido superada. Mas, às vezes, até por teimosia nossa, nós não superamos. Porque não queremos superar. Às vezes, ela até nos compraz. Há pessoas que se comprazem em sentir a dor ou o sofrimento ou a mágoa, em carregar consigo. Isso é um total desequilíbrio, evidente e óbvio desequilíbrio da pessoa. Sofremos sim, há momentos na vida em que a gente passa alguns dissabores, todos nós, como não, né? E ninguém é de ferro. Então os dissabores podem sim nos trazer alguma dor, algum sofrimento, né? Algo que
nos pesa por alguns momentos, mas que seja apenas por alguns momentos. E não para ser carregado indefinidamente. Tá? Tudo tem o seu momento certo. Outra coisa a mais e outro trecho que nos chama muito a atenção. Embora a palavra equilíbrio possa nos impor um peso que suponhamos não estar aptos para suportar, a verdade é que não estamos renascidos na Terra senão para nos ajustarmos a todas as formas de equilíbrio que a existência nos exige. Ou seja, o que é que ele está nos dizendo? Primeiro, que de fato nós não somos equilibrados. Não somos mesmo. Se fôssemos tão equilibrados, não estaríamos aqui no planeta Terra, certo? Estaríamos aí em orbes mais elevados do que este aqui, que nos caberia, mas aqueles não nos cabem. Porque, de fato, nós ainda carregamos conosco algum desequilíbrio. Tá? Por isso estamos encarnados aqui nesse nosso planeta de provas e expiações, como dizem. Tá? Por força do nosso desequilíbrio. Só que o nosso esforço é exatamente por manter o equilíbrio, ou buscar o equilíbrio. Por buscar o equilíbrio. Esse é o nosso esforço. Constante e permanente. Tá? De busca do equilíbrio. E é através desse equilíbrio que vai se dar o nosso avanço espiritual. Tá? Nós vamos avançar espiritualmente à medida em que conseguimos nos equilibrar. Equilibrar nossos sentimentos, equilibrar a nossa razão. Tá? É esse equilíbrio que vai nos trazer algum alento para subirmos, para evoluirmos espiritualmente. É uma base de sustentação para a nossa evolução espiritual. Tá? Então tem que ser buscado o tempo todo. Nós temos que estar o tempo todo atentos, né, prestando atenção em nós mesmos, prestando atenção nas nossas reações, né, se não são exageradas, se não são fora de propósito, e o que nos leva algumas vezes a ter essas sensações ou essas reações exageradas e fora de propósito. O que nos leva a isso? O que faz com que nós sejamos assim? É por aí que a gente vai se corrigir. Tá? É por aí que a gente vai se reformar intimamente, buscando entender e compreender o porquê das nossas reações e especialmente quando elas são fora de propósito, fora do conteúdo, fora do contexto, exageradas. Temos que nos perguntar por quê. Né? O que nos leva a, em determinadas circunstâncias, ter esses exageros, né? Esses laivos de exagero por esta ou aquela razão. E sempre há uma razão qualquer que nos desequilibra. Há coisas que não nos desequilibram, mas há coisas que nos desequilibram. E nós temos sempre algum motivo, alguma razão para o desequilíbrio. Né? Para essa descompensação. Essa reação desproporcional. Reação exagerada. Reação que não se justifica diante de determinadas circunstâncias. Quando a nossa reação não se justifica diante de determinadas circunstâncias, é porque nós estamos em desequilíbrio. Alguma coisa está provocando o nosso desequilíbrio. Daí é que nós temos que perguntar, o quê? Por que eu reagi dessa maneira? Por que eu tenho o hábito de reagir dessa maneira nessa determinada situação? O que é que faz com que eu reaja assim? O que tem aqui dentro que está me incomodando? Está me incomodando aqui dentro, que quando eu me vejo diante dessa determinada situação, eu tenho uma reação desproporcional. Tem alguma coisa errada aqui dentro. Alguma coisa aqui dentro não está funcionando direito. Então é essa a pergunta que nós temos que fazer. É a isso que nós temos que prestar atenção, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e prestar muita atenção em nós mesmos.
né, para ver onde é que estão as nossas falhas. E elas se revelam exatamente no momento em que nós, desequilibradamente, temos reações que não condizem com a realidade, tá? Ou que não deveriam ser daquela forma ou daquela maneira, porque não tem uma explicação normal ou natural para isso. Uma outra coisa muito interessante, que também é um desequilíbrio nosso muito comum nos dias de hoje, e que é abordado aqui no texto, é quando dizem o seguinte: o equilíbrio no lazer e na festividade, de modo a não convertermos a vida inteira numa estação de férias e num continuado passatempo, fará com que sigamos sob as luzes do respeito ao repouso e ao bem-estar como devem ser de verdade. O repouso necessário, evidentemente, né? O suficiente. Então nós temos que saber que nós temos necessidade do repouso e do lazer. Suficientes. Equilíbrio. Nós temos os dois extremos. Um deles, nos quais eu confesso que já me incluí há tempos atrás, mas consegui perceber a tempo, é o que as pessoas chamam de workaholic, né? Workaholic. O cara que só trabalha. E só trabalha. E só pensa em trabalho, e só se preocupa com trabalho, e vive com a cara metida no trabalho. É um exagero. Nós temos necessidade do lazer. É uma necessidade nossa. Tá? Esse exagero de trabalho é um desequilíbrio. E muitas vezes, em geral, é um desequilíbrio provocado por alguma coisa. Tá? Provocado por alguma coisa. Via de regra, quem mete a cara no trabalho, pode-se dizer que está fugindo de alguma coisa. É uma fuga. Tá? Esse workaholic, esse trabalho exagerado, em geral, é fuga de alguma coisa. Tá? Eu enfio a cara no trabalho porque eu quero, assim como eu enfio a cara no álcool. Tá? Por quê? Porque eu quero fugir de alguma coisa. O alcoólatra está fugindo de alguma coisa. Está fugindo de uma realidade. Alguma coisa que ele não consegue enfrentar. Tá? O workaholic também. Tá? Ele não é viciado no álcool, mas é viciado no trabalho. É vício. É um vício. Tá? E o vício é uma fuga. Ele está fugindo de alguma coisa. E também podemos ir para o outro extremo. Né? O cara que só descansa. O trabalho também é necessário. Tá? O trabalho também é necessário. Não é só descanso e lazer, não. A vida não é só isso. Tá? O trabalho se faz necessário. Aliás, está no Livro dos Espíritos. Tá? Tem um capítulo inteiro no Livro dos Espíritos falando sobre trabalho. Ele nos é necessário. Na medida e na quantidade certa. Sem perder o equilíbrio. Tá? Nem um extremo, nem o outro extremo. Tudo isso nós estamos carregando em nós. Tudo isso nós temos que parar para pensar. Tudo isso nós temos que nos analisar, como eu disse, para ver onde estão os nossos desequilíbrios. Onde nós estamos nos desequilibrando e por quê? O que é que está causando? O que é que está provocando isso em nós? Tá? É uma fuga? Fuga do quê? Tá? Isso vai depender da autoanálise de cada um. De cada um se analisar, se examinar e verificar o que acontece consigo mesmo. E para encerrarmos, tá? Encerrando com a frase que encerra o texto, tá? Que diz simplesmente: sempre que saímos da vida do equilíbrio, a vida nos impõe correções duras à base de frustrações, de doenças, de acidentes diversos e de morte. Sempre que saímos da via do equilíbrio, a vida impõe correções duras. As correções são o quê? Frustração, a doença, acidente, morte, ou seja, aquilo que a gente considera um mal, via de regra, né? Às vezes não é um mal, é uma correção ou uma tentativa de correção.
É uma tentativa de nos mostrar que tem alguma coisa conosco que não está andando muito bem, que não está dando muito certo. Tá? É uma tentativa de abrir os nossos olhos, de mostrar para nós, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui não está bom, você precisa mudar. E se não muda, vai sobrevindo a dor, a doença, etc, etc. Como forma de correção dos nossos desequilíbrios. E corrigir nossos desequilíbrios. E se nós ficarmos atentos a isso, ao que nos acontece, de mal, inclusive, de ruim também, tá? E tivermos a esperteza de perceber, aí nós vamos ver que, de fato, alguma coisa em nós está provocando. Alguma coisa em nós está provocando a dor, a doença, etc. E alguma coisa que nós precisamos corrigir. Alguma coisa que está errado aqui em nós, não lá fora, aqui dentro de nós, que nós temos que corrigir. Então o negócio é ficar esperto. Ficar esperto e procurar perceber isso. Procurar perceber o que está nos levando aos desequilíbrios que nos vão trazer a dor, a doença, etc, etc. Eu acho que a mensagem final nossa é exatamente essa. E a melhor mensagem é a mensagem que está no texto que nos foi dado. Obrigado. Um tema aí bastante interessante para nós, né? Manter o equilíbrio, né? Esse é o momento de nós participarmos, né? Quem quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma colocação, né, sobre o tema, estamos todos à vontade. Ninguém? Opa, vamos lá. Mas a Terra caminha para o mundo regenerado, não é? Agora, cada vez menos o homem vai ter esse desequilíbrio que o senhor fala, né? Porque se adianta em muitas coisas e tudo, a vida se torna mais fácil, mais alegre, mais diferente, né? E chegará a um ponto, num futuro muito distante, se o homem não acabar antes com a Terra, né? Se não acabar, ser uma época bem distante, né? Então, que seremos felizes. Sim, sem dúvida. Só que isso não vai acontecer ao acaso. Isso vai depender do nosso esforço. Não é Deus que vai chegar assim, botar o dedinho dele e falar, daqui para frente todo mundo vai ser feliz, a terra vai ser maravilhosa. Não. Nós é que vamos construir. Nós construímos o reino. O reino de Deus está em vós. Nós construímos o reino. Ele está dentro de nós, mas nós temos que construir ele. Ele auxilia. Mas sem o nosso esforço, não acontece. Sem dúvida. Mas sem o nosso esforço, não acontece. Uma coisa bacana que eu queria comentar, né, que você me falou, que eu frisei bastante assim, da necessidade do autoconhecimento, né? Porque quando nós nos observamos, né, como você me falou, nós nos percebemos e muitas vezes nós não paramos, né, assim um pouquinho para olhar para nós, né? Espera um pouquinho, deixa eu me analisar, né? Se eu gosto disso, eu não gosto daquilo, né? E uma coisa bastante interessante que foi o consumismo, que muitas vezes, né, a grande maioria, vamos dizer assim, para não dizer todas as pessoas, né, que são consumistas, não percebem, né? Porque aquilo ali, como você me falou, a mídia põe aquilo, né? É tanta a mídia o tempo todo, então nós achamos que é normal, que é natural, né? Quando na verdade não, né? Na verdade não é, porque se nós estamos consumindo demais, né, é com certeza um desequilíbrio, né?
Mas acaba sim, mas como eu falei, não por acaso. Não sem o nosso esforço. Depende do nosso esforço também. Não vai ser abracadabra. Não existe abracadabra. Tá? Nós temos que... Sim, com certeza. Muito interessante foi que você, na última frase que você falou de frustração, né? E a gente percebe, na maioria das vezes, essas pessoas que têm um desequilíbrio pelo consumo, que elas consomem, e quando chegam em casa tem uma frustração muito grande. O sentimento que tem é de frustração, não de felicidade. Então você falou que a vida cobra em um preço duro. E realmente a gente vê relatos que a maioria das pessoas que tem essa tendência tem essa dificuldade de ter essa frustração no momento de consumo exacerbado, né? Exatamente por conta do desequilíbrio. Porque o consumo exacerbado nada mais é do que uma tentativa de compensar alguma coisa, ou a falta de alguma coisa, o que não acontece. A pessoa tem a ilusão de compensar, só que na verdade não compensa. Daí vem a frustração. A frustração. Mais ninguém? Bom, obrigado, Sam. Eu que agradeço. Próximo. Então vamos aproveitar essa oportunidade, esse momento em que estamos envolvidos por essas energias, esse ambiente tranquilo e sereno, e vamos assim doarmos um pouco de nós para aqueles menos favorecidos, aqueles mais necessitados, pois todos sabemos que já despertamos para esse caminho de luz, de aprendizado, que todos temos dentro de nós uma pequenina luz, uma chama que já brilha, que já nos ilumina. E vamos assim doando um pouco da nossa luz, do nosso amor, envolvendo com muito amor, com muito carinho nessa noite, todos os nossos companheiros que momentaneamente se encontram em situação de rua. Que todos esses irmãos possam nessa noite, não só nessa noite, mas nas noites futuras, dessa época tão fria, que possam ser amparados e auxiliados, que possam ir para um albergue, para um abrigo, que possam encontrar mãos operosas e caridosas, que possam estar lhe doando um cobertor, lhes oferecendo um local para dormir, mas que possam, sobretudo, sair da situação de rua que provisoriamente se encontram. E vamos assim nessa noite, envolvendo também todo o nosso querido Brasil, em especial todos os nossos companheiros que se encontram desanimados, que se encontram desesperançosos pela atual situação que o Brasil vive, pois talvez não conseguem enxergar que na verdade estamos mudando, evoluindo, crescendo, que vibrações de amor, de esperança, possam envolver todos aqueles irmãos que se encontram desempregados, que se encontram com dívidas, desesperançosos,
que esses companheiros queridos possam voltar a ter esperança, a confiança e voltarem principalmente para Deus, para terem fé em dias melhores. E assim agradecidos a Deus nosso Pai, aos companheiros queridos que aqui se fazem presente, nós vamos nesse momento dando por encerrada a nossa primeira parte do nosso trabalho, e que assim seja, e graças a Deus. Nós vamos agora para os passes.